Ação. Bem, a questão do suicídio de escravos é uma temática importante dentro do tema da escravidão, porque nos permite avaliar o próprio sistema escravista não só por aspectos econômicos, mas sim por aspectos relacionados a um cotidiano, uma ideia e uma mentalidade, né? A grande pergunta que a gente pode fazer é por que os escravos se suicidavam, o motivo desse suicídio e como esse suicídio ele era observado, sentido por africanos, libertos, homens livres e brancos, né? Então, mais ou menos o que a gente pode observar que o suicídio de escravo está relacionado diretamente ao próprio sistema escravista, à opressão do sistema escravista, o cativeiro. Dentro da minha pesquisa, eu consegui observar um total de 188 suicídios, sendo 100 de homens brancos, livres, 100 de escravos e 8 de libertos. O que a gente vê de grande diferença? O suicídio do escravo ele está muito relacionado ao cativeiro, aos castigos, ao controle. Ele está muito ligado a um modo de vida e um modo de produção, de trabalho, certo? Então, o escravo ele tem a ideia, ele tem a percepção do que é justo e do que não é justo dentro do cativeiro. E dentro dessa percepção ele se relaciona, ele tenta caminhar dentro desse sistema. Quando o sistema acaba sendo, entre vários motivos, insuportáveis por castigos, por opressão, por maldade de um senhor, esse escravo ele pensa em alternativas de fuga. E o suicídio muitas vezes era observado, poderia ser sentido como um último momento de desistência ou de resistência à prática da escravidão na cidade do Recife, durante 1850 a 1888, que foi o período que eu fiz o levantamento. Alguns escravos eles tinham a noção do cativeiro justo, do que era o cativeiro aceitável. O escravo ele vai ter essa noção baseado na sua própria perspectiva, até onde o Senhor ele pode cobrar, até onde é justo ele me castigar, até onde se extrapola esse limite. Essa linha é muito tênue, a gente não pode definir algo muito exato. Depende de cada relação e de como cada indivíduo vai identificar, né, e se identificar dentro do sistema. Então, até onde ele consegue manipular, até onde ele consegue encontrar estratégias de sobrevivência dentro desse sistema. O Mohamed Bakwaqa, um escravo, um africano escravizado que esteve na primeira metade do século XIX em Recife, ele faz um registro específico sobre o suicídio. Ele estava dentro do sistema escravista e tentou se adaptar. Ele tentou encontrar formas de ser um bom escravo, de ser um escravo produtivo, leal ao seu senhor, mas o seu senhor, em sua perspectiva, era um senhor cruel, que lhe castigava de forma injusta, ele e uma outra escrava. Após um severo castigo, Mohamed Bakwaqa ele informa, ele afirma, ele fala para o senhor dele que vai se suicidar, porque ele prefere o suicídio a continuar a ser escravo. Ele tenta realizar o suicídio, não consegue, mas ele tem essa noção de até onde esse senhor podia usar da força ou não contra ele. O próprio Mohammed ele tinha essa noção e, em um último momento, para se livrar da escravidão, de ser escravo, ele tenta o suicídio. Tanto o caso do Mohamed Bakwaqa quanto outros casos analisados nos permite identificar que esse escravo, dentro do sistema, ele vai procurar alternativas de sobrevivência e alternativas de negociação. E muitas vezes o suicídio, em alguns casos, ele poderia ser uma alternativa de negociação. Existe um caso específico que eu estudo, onde um escravo ele se joga no rio Capibaribe e já é a segunda tentativa de suicídio dele. Ele já tinha tentado um suicídio antes, quando era de um senhor. O que fez o senhor negociar ele, vender para que não fosse, para que não houvesse um prejuízo para o senhor. Ele repassa esse escravo e esse escravo, no momento que se sente novamente numa situação de
injustiça, numa situação de não mais suportar ou de não mais desejar conviver e ser escravo, ele tenta novamente o suicídio. Ou para pressionar o senhor a uma venda, ou para pressionar o senhor a uma alforria, mas ele usa desse mecanismo. E ao usar desse mecanismo, ele está negociando, ele está usando uma forma de negociação e está resistindo. O ato do suicídio escravo, ele pode ser observado dentro das várias perspectivas como uma forma de resistência a um sistema opressivo e uma forma de desistência também, de conviver naquele sistema. A questão da violência simbólica, por exemplo, no caso do Muhammad Bakwaqa, que por ser muçulmano e ser obrigado a praticar e ser introduzido no culto católico, cristão, pode ter também interferido, ter sido um dos motivos que vai levar ao ápice da tentativa do suicídio. Essa é uma perspectiva bastante provável. Agora, a gente tem que observar que outros casos também, de uma violência não física, mas uma forma de violência incluída do próprio sistema, levam à questão do suicídio. A venda de um parente, a venda de um filho, a própria venda, a separação de um grupo dos seus laços sociais que esses escravos montam ou remontam ao chegar na América. Principalmente na década entre 1870, 60 e 70, no Brasil, onde a gente vai ter um grande fluxo de escravos do norte para o sul, você ser reintroduzido em um outro sistema, com um outro patrão, um outro senhor e uma outra vida, isso também levava muitos escravos a tentarem o suicídio. Na minha pesquisa eu encontro casos de mães que tentam afogar filhos e se suicidar. Encontro casos de mães que no porto do Recife se jogam no mar. Na travessia do Atlântico, casos de suicídio, porque é a separação, é a quebra de um laço, de uma relação, de relações para um mundo que virá, que ele não sabe, só sabe que ele será novamente, irá passar para os seus filhos o mal da escravidão. As formas de suicídio de escravos, elas são as mais variáveis e dependem muito do espaço e do convívio social, do ambiente em que esse escravo está. Como os escravos não andavam armados, havia uma tensão, uma preocupação do uso de arma de fogo pelos escravos, então, em grande parte, a gente encontra suicídios por afogamento, já que o Recife é uma cidade cortada, abraçada pelo rio Capibaribe e o rio Beberibe. Então, o se jogar no rio, o afogar, era algo bastante comum, tanto nos rios como no mar. O enforcamento era um ato também comum e uso de armas brancas, né? O uso de uma arma branca. Em alguns casos, em regiões de engenho, encontrei casos de o escravo se jogar no caldeirão fervente, né? Ou seja, o sistema, o local de trabalho dele era o espaço também da última tentativa. O Bakwaqa, especificamente, ele tenta o suicídio ao se jogar no rio, né? E não tem êxito, mas ele, como vendia pão e andava pelas ruas da cidade do Recife, a proximidade com o rio e a possibilidade de ali se jogar tem essa característica. Sem falar que a gente pode também fazer um levantamento e remeter à própria perspectiva e a simbologia da água nas sociedades africanas como um elemento de passagem, um elemento de saída do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, né? A própria travessia, a Calunga, a travessia da África para a América, essa travessia é no momento de uma passagem do mundo dos vivos na África para o mundo dos brancos, dos mortos, né? Então essa simbologia também pode ser inferida, percebida nessas práticas.